Fala galera, começando aqui mais um vídeo de hoje. Vamos falar aqui do período joanino, que foi o período em que Dom João VI esteve aqui no Brasil. Então vamos lá. Primeiramente, galera, eu já gravei um vídeo falando da biografia do Dom João VI e ele vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas para resumir, ele foi rei de Portugal e foi pai de Dom Pedro I, que foi o que decretou a independência do Brasil. Então daí você vê o quanto ele é importante. Mas o que ele fez com o Brasil foi muito mais que simplesmente gerar o filho que deu a independência do Brasil. Então o que eu vou fazer? Eu vou citar aqui algumas coisas que ele fez, tá bom? Se você quiser, você pesquisa no Google, com certeza você vai achar mais coisa. Só que eu só vou dar uma pequena introdução ao assunto. Beleza, galera? Bom, para início de conversa, ele chegou aqui no Brasil em 22 de janeiro de 1808 e foi embora em 26 de abril de 1821, totalizando então 13 anos aqui no Brasil, anos de muitas mudanças. Bom, quando ele chegou, o Brasil era uma colônia atrasada e isolada do resto do mundo. E desde que ele chegou até 1821, ele transformou totalmente o Brasil, dando base para a independência e muito poderio ao país. A começar em 1808, assim que ele chegou, ele fez a abertura dos portos brasileiros a nações amigas de Portugal, como por exemplo a Inglaterra, dando a aproximação do Brasil à Europa e abrindo o país mais ao mundo, já que o Brasil era totalmente fechado e não podia fazer negócio com qualquer outro país que não fosse o seu próprio colonizador. Tá bom que com a abertura dos portos, o Brasil ficou com certa dependência da Inglaterra, mas de certa forma ou outra, o Brasil conseguiu ter as suas primeiras relações internacionais a partir desse momento, né? A partir da abertura dos portos e de outros atos que ele fez. A de 1808, Dom João VI criou aqui no Brasil a primeira faculdade de medicina, também a primeira escola de nível superior do Brasil, lá na Bahia, fazendo que muitos brasileiros não precisassem estudar em Coimbra, que era uma cidade portuguesa. Então, até aquele momento, os brasileiros, né, a elite brasileira, precisava ir viajar para Portugal só para poder estudar. Olha que dificuldade. E agora não, tinha uma faculdade aqui mesmo no país, né, no Nordeste brasileiro, e os brasileiros simplesmente encurtariam muito o seu tempo e teria muito menos trabalho para conseguir estudar, né? Dando maior acessibilidade às pessoas, né, e ao futuro da nação. Ainda em 1808, Dom João VI trouxe a imprensa aqui para o Brasil. Uma coisa muito incomum porque a imprensa sempre foi proibida na América Portuguesa. Se você for ver, já tiveram tentativas de colocar a imprensa no Brasil antes de 1808, só que todos esses atos foram brutalmente repelidos pela coroa portuguesa. Agora que Dom João VI estava aqui no Brasil, ele permitiu a entrada da imprensa aqui, criando então a imprensa régia em 1808. Em 1815 nós temos um dos, se não, o ato mais famoso de Dom João aqui no Brasil, que foi elevar o Brasil. Fez com que o Brasil deixasse de ser colônia para se tornar uma parte integrante do Reino de Portugal. Com isso ele criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Como eu disse, o Brasil deixou de ser uma colônia para se tornar realmente Portugal em outro continente, como era também na África. Bom, uma das coisas muito importantes que Dom João VI fez, junto com os Bragança, foi conseguir manter a União Brasileira, se diferenciando um pouco da América Espanhola. Se você for estudar a América Espanhola, como ela era gigantesca, foi muito difícil e falho tentar manter ela unida. Você pode ver que hoje tem muitas nações na América Latina que falam a mesma língua, por terem o mesmo colonizador, que foi a Espanha, mas não são a mesma nação, são nações diferentes. E isso se deve basicamente porque a América Espanhola não conseguiu ser unida, se fragmentou. E Dom João VI, visando manter o Brasil unido junto com os Bragança, sempre centralizou essa liderança portuguesa, essa liderança única no país. E o que isso daí evitou muitos problemas aqui no Brasil, né? Fragmentação, essas coisas. Enfim, claro, existiram algumas controvérsias, né? Alguns atos separatistas, como que aconteceu em Pernambuco em 1817. Mas se você for observar a história, assim como em Pernambuco, outros atos também foram bastante falhos. E já que o Brasil não perdeu território durante o período joanino, o Brasil ganhou. Durante o período joanino, se você for estudar, o Brasil anexou o país do Uruguai a ele, criando assim a província da Cisplatina, né? Sob a medida protetiva, né? Sob Dom João VI a justificativa de uma medida protetiva contra atos que iam contra a monarquia portuguesa. O que isso quer dizer? Que basicamente o Uruguai era uma ameaça para Portugal e para o Brasil, né?
que poderia auxiliar em alguns momentos separatistas no país. Sob essa justificativa, Dom João VI invade, mas não dominou de primeira, mas invadiu e conquistou o país do Uruguai, criando assim a província da Cisplatina no Brasil. Como vocês bem sabem, a província se extinguiu alguns anos depois, mas só foi depois do período junino. Bom, e por que Dom João VI foi embora? Se ele criou tanta coisa boa aqui no Brasil, por que ele foi embora? Bom, quando acabou as guerras napoleônicas, ocorreu a chamada Revolução Liberal em Portugal e outras revoltas. Basicamente pressão da parte dos portugueses para que o rei voltasse para o país, já que o rei não estava no país em um momento muito crucial na Europa, que seria a reestruturação da Europa. Então eles meio que forçaram o rei a voltar para o país dele, entendeu? Já que, mesmo que o Brasil fosse de Portugal, mesmo que o Brasil fosse literalmente Portugal, mas Dom João VI não estava na sede do país, entendeu? Na sede do Império Português. Isso preocupava muitos portugueses. E aí ocorreu a Revolução Liberal. Enfim, não dá para dizer com certeza que Dom João VI ia embora se ele não fosse basicamente forçado por isso, Já que ele criou tantas coisas boas aqui no Brasil. Eu citei apenas alguns exemplos. Se você pesquisar, você vai achar mais. Vou dar uma dica. Pesquisa o que ele fez, por exemplo, no Rio de Janeiro, que foi onde ele ficou boa parte do período dele aqui no Brasil. Ele fez muitas coisas no Rio de Janeiro. Não citei nenhuma delas não, mas ele fez muitas coisas, claro. Muitas reformas. E como eu disse no início do vídeo, ele meio que deu uma base. Com tudo isso aqui que eu falei, ele deu uma base para que o Brasil fosse independente. Ele deixou o Brasil em 1821 e o colocou nas mãos do seu filho, Dom Pedro I. Ele disse que preferia deixar o governo nas mãos de Dom Pedro I a deixar na mão de seus inimigos, que basicamente eram republicanos, que iam contra a vontade da coroa portuguesa. Enfim, vocês sabem que um ano depois, em 1822, o Brasil se tornou independente e uma parcela de culpa disso foi justamente de tudo que Dom João VI fez aqui no Brasil, Deu uma base maior, o Brasil deu uma liberdade maior. Deu o caminho para que o Brasil fosse realmente independente, beleza? Então, se você for observar direitinho a história de Dom João VI aqui no Brasil, você vai ver que basicamente ele foi um herói da nação. Pegou o país que era atrasado, vamos lembrar que Portugal tinha um sistema de colonização e exploração, ou seja, não queria fazer do Brasil uma metrópole. Pegou o Brasil atrasado e colocou o Brasil praticamente no topo da América Latina, com todos os seus aprimoramentos e ainda por cima uma coisa bastante inusitada, e bastante positivo também na América Latina, conseguiu manter o país firme, conseguiu manter o país unificado, sob a liderança portuguesa e depois sob a liderança imperial, do Império do Brasil, de Dom Pedro I e depois de Dom Pedro II. Então, se você for observar a história, dá pra ver que Dom João VI foi basicamente um herói brasileiro. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Perdoem os erros, algumas vezes que eu travei falando, mas enfim, como eu disse, isso daqui foi uma introdução ao assunto, Se você pesquisar mais aí, você vai com certeza achar mais coisas. Como eu disse, pesquisa o que ele fez no Rio de Janeiro, Se você é do Rio de Janeiro, você provavelmente conhece algumas coisas que ele fez, alguns palácios, enfim. Mas aqui não é assunto para esse vídeo. Beleza? Mas espero que vocês tenham gostado. É isso. Dê algumas sugestões de vídeo aqui embaixo. Acho que essa semana ainda sai outro vídeo aí, se Deus quiser. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, é isso. Fiquem com Deus e falou. Até a próxima, galera. Se Deus quiser.